Continuamos o nosso programa nesta segunda-feira. Hoje nós estamos conversando com a deputada estadual Isolda Dantas, do PT do Rio Grande do Norte. Você pode mandar sua pergunta para ela pelas nossas redes sociais. Você já conhece como funciona? Escreve sua mensagem, manda aqui para a gente faz essa ponte entre você e a nossa convidada, a deputada estadual Isolda. Carol, a gente dá sequência aqui à nossa entrevista trazendo duas questões, né, que são relacionadas às CPIs que estão em andamento lá na Assembleia Legislativa. A senhora está na CPI da Arena das Dunas e tem também a CPI da Covid. As duas estão caminhando e tendem ali a ter a entrega de seus relatórios agora no mês de dezembro. Qual a avaliação que a senhora faz, tendo em vista que, pelo que a gente observa sempre, a da Covid parece que está mais em evidência em alguns momentos. No entanto, a CPI da Arena das Dunas me parece que tem bem mais ali dados, né, que inclusive mostram situações que precisam ser resolvidas ali diante da administração estadual. Pois é, Valnúvio, é muito bom que a população do Rio Grande do Norte possa fazer a comparação dessas duas CPIs. Primeiro, dos valores. A CPI da Arena, ela corresponde a um contrato de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A CPI da Covid envolve 70 milhões de reais. Olha a diferença. Estamos falando de uma CPI que envolve 1 bilhão e 200 milhões e de uma outra CPI que envolve 70 milhões de todos os contratos. Outra diferença significativa é a condução das CPIs. A CPI da Arena, e eu sou relatora e poderia, Valnúvio, e Carol, e você que me assiste em casa, está fazendo uma espetacularização disso, porque todo mundo sabe que Rosalba é minha inimiga política. Inimiga não, adversária, que não existe inimigo na política. Adversária política há anos, desde sempre, nós sempre estivemos em lados opostos da política. E eu, quando eu fui escolhida relatora da CPI da Arena, eu assumi um compromisso com o povo do Rio Grande do Norte, que não faria vingança política. Mas eu poderia estar fazendo maior, como a gente usa um termo popular, escarcéu, né, com esse tema da CPI. E não faço. Não faço por responsabilidade. O instrumento da CPI é um dos instrumentos mais importantes do parlamento. E olhe, Valnúvio, que inclusive, recentemente, semana passada, nós tínhamos aprovado, inclusive, a convocação, e eu provei à comissão que, como vídeo dizendo que eu tinha lido os requerimentos, está aprovado em ata, porque é sempre lido na sessão seguinte, nós aprovamos a vinda de 2 delatores do processo judicial da prefeita Rosalba Ciarline. E a comissão voltou atrás. Voltou atrás. E eu não saí na mídia batendo tambor, dizendo coisas, o que acontece na CPI da Covid, inclusive vazando informações de sessão secreta. Não faço isso pela responsabilidade que eu tenho como relatora e como membro de uma CPI. Na CPI da Covid, a gente vê uma espetacularização, acusações prévias, condenações antecipadas. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso mostra qual o sentido que vê a CPI da Covid. Veio para criar palco para construir determinadas candidaturas federal. Não farei isso na CPI da Arena. Não farei porque tenho responsabilidade na condição de parlamentar. Poderia estar, inclusive, como eu já disse, vazando depoimentos, né? Nós, inclusive, com essa situação de que foi revista a votação desses 2 delatores, nós conseguimos prova emprestada. Então, nós vamos pegar os depoimentos, a delação desses 2 delatores e anexar o nosso relatório como parte, já que eu sou minoria na comissão, porque havia sido aprovado. O que aconteceu? Os membros da CPI não sabiam em quem que eles estavam aprovando. Quando eles deram conta que tinha aprovado os 2 delatores, aí fizeram uma outra reunião e negaram a vinda dos 2 delatores. Como também negaram a vinda de Fabrícia Queiroz, que é uma das pessoas que foi responsável pela elaboração do contrato. E a gente não conseguiu aprovar a vinda dessa jovem para depor na CPI. Não saí fazendo espetáculo sobre isso, mas estará presente no nosso relatório da CPI da Arena, que a nossa perspectiva é finalizar dia 9 de dezembro. O que nós vamos fazer, que é o resultado extremamente positivo da CPI da Arena, amanhã é terça,
Amanhã nós iniciaremos, como indicativo da CPI, um processo de negociação da empresa Arena das Dunas com o Estado para refazer o contrato que hoje dá enorme prejuízo ao governo do Estado. Esse vai ser, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, economia para o Estado do Rio Grande do Norte, fruto do que nós encontramos de um contrato mal feito, de um contrato que foi feito para beneficiar a empresa e prejudicar o Estado do Rio Grande do Norte. Então, esse contrato vai ser refeito, porque nós apresentamos que ele foi alterado. A CPI apurou e vai aprovar, espero, que o ofício que foi enviado pelo secretário, impossibilidade alguma, poderia alterar um contrato assinado por governadores e por conjunto de autoridades. Então, um ofício de um secretário não tem autoridade. Se fosse da governadora, não teria, imagine de um secretário. Por isso, vai ser necessário a gente refazer esse contrato, colocando condições melhores para o Rio Grande do Norte. Esse vai ser o grande presente, não seria presente porque o prejuízo segue, mas esse vai ser o grande resultado da CPI da Arena. Nós fomos para a CPI, não é para fazer espetáculo e prender gente ou dizer apenas apontar culpados. Nós queremos concluir a CPI da Arena apresentando economia para o Estado do Rio Grande do Norte, sendo que o Estado vai perder menos. É isso que a gente quer fazer. Mas lamento que a CPI da Covid seja um grande palco, né, inclusive de abuso de autoridade, né, de constrangimento com as mulheres, né, de vazar informação na sessão secreta, que eu participei da sessão secreta, que inclusive não justificaria ter uma sessão secreta, só para dar mídia e espetacularização, porque o cidadão não apresentou nenhuma informação nova de tudo que ele já tinha dito nos depoimentos que ele fez. Então, bom, esse é o cenário. A CPI da Arena tem toda uma perspectiva de dar resultados positivos para o Rio Grande do Norte e a CPI da Covid não conseguiu provar ainda e nem vai conseguir nenhum desvio, a não ser comprovar que os servidores da saúde foram, na verdade, verdadeiros heróis tentando salvar vidas aqui no período da pandemia, salvar vidas potiguares. Vamos voltar à questão do tema da mulher. A senhora até citou aí constrangimento a mulheres em sessões, em reuniões das CPIs. E aí eu questiono um assunto que é pouquíssimo comentado, mas que a gente acompanha aqui na Câmara Municipal, a gente acompanha com muita frequência. Na legislatura anterior, que a senhora fazia parte, a gente acompanhava também. E é a questão o perfil é muito patriarcal. E agora mais ainda, né? A bancada feminina nessa legislatura reduziu aqui no município. Lá na Assembleia Legislativa também é muito pequena a bancada feminina. A senhora considera que existe machismo na Assembleia Legislativa? Olha, Carol, eu digo lá para os colegas lá, deputados, olha, essa Assembleia é tão machista, ela é tão pensada a partir dos homens, desde o ar-condicionado até os banheiros, que nós, deputadas, não temos banheiro. Não tem banheiro? Não, para deputada não, só tem para deputado. Como assim não tem um banheiro? Não tem banheiro. Tem um banheiro para os deputados. Para o público, não. Você tem um banheiro feminino e um banheiro masculino. Mas para o plenário, que a gente tem um acesso que é para nós, deputados, só tem banheiro para deputado. Eu, por rebelde, não uso. Eu uso do presidente, da presidência. Eu digo, abra aqui que eu vou usar. Eu não uso banheiro de deputado, porque eu não sou deputada, eu sou deputada. Então, eu e as colegas também, a gente vai no banheiro da presidência. Então, é nesse nível. Então, assim, eu costumo dizer, eu gosto muito... quem me conhece sabe que eu gosto muito de usar saia, né? Eu gosto... né? E, às vezes, eu não uso pelo frio. Porque é tão frio. Porque o parlamento é pensado para homens que usam paletó, gravata e tal. Mas isso por si só, Carol, eu estou falando isso para descontrair. Mas, gente, é tão duro. É tão duro. É tão duro. Porque... Vocês acompanharam, inclusive, um deputado que deve muito a Mossoró. Deve muito a Mossoró, que veio aqui, levou 10 mil votos de Mossoró e nunca mais apareceu aqui. Esse deputado foi um dos protagonistas dos maiores absurdos que eu vivi na Assembleia, de mandar eu falar baixo. Mandar eu falar baixo, de dizer que eu tivesse educação. Aí eu disse, olha, realmente, o senhor é de uma classe abastarda e deve saber falar. Mas a minha fala aqui no parlamento, eu falo do jeito que eu sempre falei, do jeito que eu fui eleita para falar, e aqui é lugar de mulher e ele vai ter que nos engolir. Vai ter que engolir mulher falando alto, porque eles não suportam. Carol, eles não suportam, mas fica visível.
Incomoda, isso é misoginia. Incomoda a mulher que tem poder. No meu mandato, eu não tenho um homem do meu lado mandando em mim para dizer o que eu faço. Eu tenho uma coordenação do meu mandato, eu tenho um partido. Mas do meu mandato, mando eu. A senhora acha que isso chega a ser violência política? Eu não tenho dúvidas, e não é a primeira vez que eu sofro. Não é a primeira vez que, não só eu, mas a vereadora Marleide, a vereadora Brisa. Então, todas nós, essa legislatura, Carol, que começou em 2019, Volnúvio, ela tem sido muito violenta com as mulheres. Aqui no Rio Grande do Norte, em vários estados do país, como o conservadorismo aumentou, então parece que o lugar das mulheres reduziu na política. Por isso a necessidade da gente ter mais determinação. Eu costumo muito dizer, olha, eu digo muito para o deputado Zé Dias, digo muito para o deputado Galeno, que foi quem me agrediu na Assembleia, digo muito para o deputado Azevedo, que também já me agrediu na Assembleia. Eu disse, olha, o machismo de vocês é combustível para a minha luta. Eu não vim aqui para pedir licença a vocês para ser deputada. Teve outra situação que foi, eu cheguei a dançar com o vice-governador, e isso virou piada na Assembleia. Se fosse um homem, era motivo de elogio. E eu disse ao deputado Tom, olha, Tom, eu não fui eleita para ser bailarina. Eu fui eleita para ser deputada de Mossoró, para defender o Rio Grande do Norte. Então, esses tipos de... É claro que você sente, porque todos nós somos seres humanos. Mas eu transformo, Carol, essa minha indignação como mulher, porque é comigo, mas serão com as próximas que serão deputadas. Serão com as vereadoras que estão me assistindo em várias cidades que tem a TCM. Portanto, eu quero, inclusive, aproveitar e dizer aqui para vocês, cada situação de preconceito e de achar que não é espaço para nós, a gente tem que pegar isso e transformar em força. E em certeza de que só estão fazendo isso com a gente porque nós somos mulheres e somos firmes e ativas na política. Eu uso sempre aquela frase, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Pois é, como as mulheres têm que ocupar a política, é exatamente isso que eu faço. Quando joga pedra em mim, eu pego a pedra e transformo, né, em força e em fortaleza. Porque se tem uma coisa que não me cala, é o machismo. E se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de fazer política. Principalmente quando eu estou defendendo as mulheres, quando eu estou defendendo o que eu acho que é justo, o que eu acho que é certo, como a gente defendeu os professores na época, quando disseram que os professores estavam de férias em tempo de pandemia. Então, eu tenho muita firmeza na minha posição política. E o feminismo sempre me fez muito forte. E assim, quando eu sei que eu estou defendendo coisas que é para contribuir com a vida das mulheres e eu sei que eu não estou só, aí realmente eu tenho muita certeza de que estou do lado certo da história. A senhora fala desses aspectos, né, que envolvem ali o plenário, onde tem as câmeras ligadas, os microfones, mas a gente sabe que muito acontece também por fora, nos bastidores, não só na Assembleia Legislativa, que no meu entendimento, o lugar mais alto da política no nosso estado, mas a gente observa também situações semelhantes em câmaras municipais, em repartições públicas. Como é que a senhora tem visto estas questões quando as câmeras e os microfones não estão ligados? Olha, é mais difícil, viu, Vonu? Porque quando o microfone está ligado e as câmeras estão ligadas, a gente pode, inclusive, responder à altura, né? E não se intimidar. Quando é por trás das câmeras, muitas vezes a gente está em reunião, e o que eu vou dizer aqui, muitas mulheres que estão na política, não só na política, mas estão em gestão, estão em espaços de direção, a gente está num processo de conversa, a gente tem a ideia, a gente fala, ninguém escuta. De repente, um homem fala, diz a mesma coisa e aquela ideia passa a ser muito importante e ela deixa de ser daquela mulher que falou anteriormente e passa a ser do homem. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu, várias vezes, já cheguei a dizer assim, deputado, quem falou essa ideia fui eu. Já cheguei a constrangê-lo. Essa ideia foi minha, eu disse há pouco tempo. Porque é tão natural de que nós não devemos fazer parte desse espaço que isso ninguém percebe. Agora, nós, mulheres, nós percebemos. Porque a gente sabe quando a gente sente uma discriminação porque somos nós que estamos falando. E isso dói. E isso é por trás das câmeras. Isso é por trás dos microfones. Né? Então, e sem falar outra coisa, você fala dos trás das câmeras, trás do microfone, e nas redes sociais. As redes sociais é tão agressiva com a gente que muitas vezes, às vezes eu digo a turma da comunicação, nossa equipe de comunicação, pede para eu não olhar os comentários de determinadas postagens. De tão agressivo que é.
de tão desrespeitoso que é. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas não podem discordar da gente, tem que discordar, até porque eu sou uma pessoa extremamente democrática. Eu não tenho nenhum problema de alguém discordar de mim. É tão provável que eu sou obrigada a conviver com os 24 deputados. Tive uma excelente convivência aqui na Câmara de Vereadores com os vereadores que eu tinha divergência, mas que sempre tive uma convivência bastante salutar e saudável. Mas as redes sociais é um espaço de muita agressão para as mulheres na política. Às vezes tem comentário que eu tenho até vergonha, né? E que eu digo, às vezes eu digo, eu acho que devia apagar isso. Porque chega a ser uma coisa tão agressiva, tão forte, que muitas vezes eu prefiro não ler para não atingir, assim, às vezes, a nossa capacidade de fazer as coisas que são necessárias serem feitas. Isso acontece com toda mulher que ocupa espaços que são ditos masculinos. Eu sei o que é isso também. Não no mesmo nível, na mesma intensidade, mas um pouquinho. Deputada, a gente só tem 2 minutos, mas temos que conversar sobre eleições. Vamos lá, como é que o PT Mossoró está se organizando? Como é que o PT, de uma forma geral, está organizando nominata? E onde é que Marleide Cunha vai estar nas eleições do próximo ano? Ela vai ser candidata? Olha, primeiro o PT começou ontem uma caravana de tática eleitoral pelo Rio Grande do Norte inteiro. Vai passar em todas as regiões. Aqui em Mossoró vai acontecer dia 11 de dezembro. É um processo de conversa com os filiados, estimulando as pessoas a serem candidatas. O nosso partido sempre teve uma chapa muito consolidada. É um processo que nós vamos discutir alianças, que nós vamos discutir chapa proporcional para federal, para estadual. Vamos consolidar cada vez mais a liderança da professora Fátima como nossa grande liderança do estado do Rio Grande do Norte para a reeleição de governador. Então, um processo muito bonito que o PT está fazendo das caravanas em todas as regiões que a gente chama de polo. O PT é organizado por polo no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos passear em todos os polos discutindo com a militância acerca disso. A vereadora Marleide, ela faz um excelente mandato aqui em Mossoró, representa muito bem a Câmara Municipal. Nós entregamos o nosso mandato em boas mãos, né? Nós fizemos um mandato de vereadora que, inclusive, nos deu a condição de ser deputada, mas tem toda uma história aí que não é só ser vereadora. Eu tenho mais de 30 anos de militância política, faço parte de um partido, né, organizado no estado inteiro. Então, Marleide vai estar onde ela quiser, né, vai estar onde ela considerar que é adequado. O Partido dos Trabalhadores tem essa capacidade, né, de democracia interna e, por isso, onde Marleide estiver como candidata, será, sem dúvida nenhuma, um orgulho do PT para ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Mas nós estamos num processo de reeleição, pré-candidata à reeleição, e estamos num processo de construção disso em todo o Rio Grande do Norte. Deputada Isolda Dantas, muito obrigada. Muito obrigada e boa semana para vocês e a gente se encontra na luta aqui em Mossoró. Seja sempre bem-vindo, deputada. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Fátima, Zé Maria, Edmundo Moura e Aloysio, obrigada. Obrigada a você pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Boa noite.